Declaramos a suficiência desse ministério em Deus. Declaramos que Ele reina não só sobre a nossa vida, mas sobre toda a terra. A Ele glória, honra e louvor. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios. Efésios 4, os primeiros versículos, do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Deus nos criou, irmãos, para sermos uma grande família. E a família de Deus, ela começou em Adão. Mas interessante que após a queda de Adão, o homem ficou sujeito a viver a sua maneira, do seu jeito, e não do jeito de Deus. A Bíblia fala, logo no início dos tempos, que Caim matou Abel. E essa perspectiva, então, de um irmão se levantar contra outro irmão, seja de sangue ou espiritual, começa lá. Começa exatamente no Éden. E olha, irmãos, que a igreja do Éden tinha só 2 membros a princípio. Era Adão e Eva. E a Bíblia diz que o Senhor visitava, Ele falava, Ele tinha comunhão, Ele conversava, Ele ensinava na viração de todos os dias. Todo dia tinha culto no Éden. E mesmo assim, o homem deu margem ao mal, ao seu coração de carne e quebrou a comunhão com o Senhor. É importante lembrarmos que nós somos referência de vida ou de morte para as pessoas, para o corpo de Cristo. Com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas atitudes, nós abençoamos ou nós amaldiçoamos as pessoas, o corpo de Cristo. Você tem sido referência de vida ou de morte no corpo de Cristo? Isso é um posicionamento, irmãos. É muito interessante porque a ideia de pertencimento, ela é de Deus. Deus falou para o homem, né? Ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que seja idônea. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Às vezes a gente se machuca tanto no relacionamento com as pessoas que a gente prefere ficar longe delas. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para um lugar de comunhão. João 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam. Aqui está falando de quem? De Jesus. Então, todos quantos o receberam. Essa ideia que os cristãos têm de falar quem quer receber a Jesus, ela é da palavra, ela sai daqui. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de novo, lendo a palavra, quem é filho de Deus? Quem recebeu? A Jesus, porque Jesus é filho, né? A saber, aos que creem
no seu nome. Então precisa receber Jesus e crer no nome poderoso de Jesus. É o que a Bíblia diz. Efésios 5, 23 diz, o que eu já sinalizei, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Assim, então, quando nós recebemos a Jesus, cremos no seu nome, nós somos então ali, mudamos de domínio no mundo espiritual e passamos ao reino da luz, onde a luz é Jesus. Recebemos a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E Jesus, ele é o quê? O cabeça do corpo. Nós somos os membros desse corpo. E a Bíblia diz que ele é o Salvador do corpo. O corpo de Cristo é formado de todos aqueles que receberam a Jesus e creram no seu nome. 1 Coríntios 12, 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A vida toda eu aprendi que eu sou igreja. E na verdade isso não está errado, porque nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Sim, mas não há prerrogativa na palavra para eu andar sozinha. Para eu ser uma igreja sozinha, desigrejada. Porque, na verdade, quem se diz desigrejado já faz parte de um corpo. Já faz parte de um organismo. Faz parte de uma organização. Eu sou igreja no sentido de que eu sou o templo do Espírito Santo. Mas quando eu me vejo corpo de Cristo, eu só sou uma parte. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Então, significa que o membro não anda sozinho, né? Parece patético dizer, mas a gente não vê um braço caminhando sozinho por aí. O braço, ele faz parte do corpo. E nós somos apenas o quê? Partes desse corpo. Por isso, nós precisamos do corpo. Precisamos estar juntos uns aos outros. E é interessante que a gente só tem vida, o membro só tem vida dentro do corpo. Eu já ouvi várias situações de pessoas que, infelizmente, perderam parte do corpo. Teve um irmão que perdeu um dedo, né? E por mais que tentasse, eu me lembro disso, na verdade é o esposo de uma irmã. Ele teve um acidente de trabalho e eles pegaram o dedo dele, colocaram no gelo e levaram com ele para a Santa Casa. Mas não tinha ortopedista na hora para fazer a cirurgia. E demorou, porque o ortopedista que faz aquela cirurgia vinha de Vitória. E quando ele chegou, já não tinha como amputar. Ele perdeu o dedo, porque ele não teve um socorro pronto ali para socorrer, para estar ajudando aquele dedo. Então, o dedo fora do corpo, ele morre. Ele não tem vida própria, porque é no corpo que nós nos ajustamos, é no corpo que nós crescemos, que nós nos encorajamos, é no corpo que nós recebemos do que o irmão tem de unção sobre a vida e libera sobre uns aos outros, né? Sobre os outros. Romanos 12, 5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. O corpo de Cristo, irmãos, é a manifestação dele na terra. Olha que sério isso. Quando a gente se depara com isso, Paulinho, a gente vê que eu, você, o Lucas, nós temos que ser o quê? A manifestação de Cristo aqui, porque nós somos o corpo de Cristo onde nós estivermos. E esse corpo de Cristo, ele é porque Deus age na terra através do seu corpo. Você está em Adão ou você está em Cristo? Precisamos discernir isso, porque se nós estivermos em Cristo,
devemos viver o quê? A vida no corpo que Ele deseja. Devemos ser testemunhos vivos, ou testemunhas, melhor dizendo, vivas, do poder de Deus operando em nós. O corpo de Cristo revela quem Ele é. Olha a sua responsabilidade e a minha também. Efésios 4:1 do texto lido diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E aqui ele diz prisioneiro no Senhor, porque ele entende que teve permissão de Deus para ele estar vivendo exatamente aquele tempo ali, embora não fosse um tempo fácil. E quantas vezes na nossa vida também não é. Mas o Senhor tem estado conosco, amém? Amém. E Paulo diz, rogo-vos. Irmãos, essa palavra aqui é por favor. Se fosse no popular, seria pelo amor de Deus. Porque aqui a coisa é séria. Ele roga, ele pede, por favor. Olha só o quê? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno é o quê? É caminhar como Cristo espera de nós. E o texto continua nos versos 2 e 3. Com toda humildade e mansidão. Ele está pedindo, por favor, vocês andem com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amados, se isso aqui fosse fácil, ele não precisaria rogar para que eles se posicionassem em amor. Como isso é difícil, como isso tem um preço. Esforçando-vos. As palavras são muito fortes. Esforçando-vos diligentemente, em constância, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, quem é que se esforça com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor? Somos nós, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso. A nossa carne, ela é difícil. O nosso eu é difícil. Quando junta um eu daqui com um eu daí, não resulta às vezes em boa coisa se nós não estivermos cheios da presença de Deus. Então, nós é que temos que nos esforçar. Muitas das vezes a gente tem que negar a si próprio, né? Muitas das vezes. Dizer, Senhor, eu vou andar a 2ª milha, eu vou andar a 3ª milha, se precisar eu vou andar a 4ª. Mas eu preciso entender quem eu sou em Cristo. E assumir o quê? A minha identidade em Cristo. Há situações, irmãos, que a mansidão e a longanimidade são desafios. Porque quando a gente fala em mansidão, quando a gente fala em longanimidade, a gente está falando de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se manifesta, ele cresce em nós. Quando nós pedimos a presença do Espírito Santo em nós, nós então mostramos o fruto do Espírito. E sem dúvida é desafiador. Isso aqui não é fácil. Mas em Cristo nós podemos alcançar o que a palavra diz. Suportando-vos uns aos outros em amor. Talvez quem ande comigo há mais tempo já tenha me ouvido falar muitas vezes sobre isso. Porque eu aprendi diferente do que o português me diz nesse texto. Porque eu entendi que suportar em amor é eu não estou te aguentando mais, mas eu engulo seco e sigo. Não, não é isso. O texto diz que suportando uns aos outros em amor é dar suporte, é carregar no ombro. Igual às vezes ultimamente a gente não vê muita procissão, mas às vezes via as pessoas carregando as estátuas aonde? No ombro. Hoje são colocadas nos carros, ficou mais fácil, né? Mas antes era sobre o ombro. E a Bíblia fala isso, ela dá essa ideia. Quando eu tenho dificuldade de carregar alguém na minha vida, eu preciso pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, condição de carregar essa pessoa no ombro. E eu falava no início, antes do início desse culto, eu comentava com a diaconisa Celina
que esta semana, no início desse mês, virou-se o calendário religioso de Israel. O calendário religioso de Israel, ele foi alterado, o ano novo de Israel, Rosh Hashanah, ele foi do dia 2 para o dia 3 de outubro esse ano. Eles já estão vivendo o calendário religioso, não digo eles, mas nós somos o Israel de Deus. Nós estamos vivendo o ano 5.785, porque eles contam desde Adão, né, e seguem, né, direto esse tempo. Israel tem 2 calendários, o calendário cívico, que é igual ao nosso, e o calendário religioso. Nós ainda vamos estudar mais à frente sobre isso. Então, eles comemoraram o ano novo deles no calendário religioso, do dia 2 para o dia 3 de outubro. E justamente do dia 11 para o dia 12 de outubro, eles comemoraram o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Alguns irmãos que eu tenho conhecimento, lá em Vila Velha, o apóstolo Israel Becker, por exemplo, ele levou a igreja lá a um jejum de 24 horas. Do final do dia, como é contado em Israel, porque o calendário deles é lunar e não solar como o nosso, por isso eles começam a contar o dia depois, no final do dia, geralmente depois das 18 horas, até ontem. Eles fizeram um jejum de 24 horas. E o Yom Kippur é o quê? É o dia do perdão. Então é um convite, hoje ainda, para nós zerarmos as nossas pendências em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ama o lugar que você está servindo a Deus? O ministério começou há pouco tempo, né? Aqui como igreja, ele já existe há muito tempo. Mas como igreja, ele começou em fevereiro. Nós estamos em outubro, tem poucos meses ainda. Mas você ama o lugar que você está servindo a Deus? Você entende que aqui é casa de Deus? Amados, é tão interessante, eu coloquei aqui no meu esboço, eu amo viajar. E eu já viajei muito. Antes de casar, eu viajei muito. Depois que eu casei, também viajo bastante. Mas, amados, nada como voltar para minha casa. É muito bom estar em outro lugar, mas é incomparável voltar para a minha simplicidade, para o meu cheiro, para o meu cantinho. É muito bom. E nós precisamos dar conta disso na presença do Senhor, porque onde nós estamos servindo ao Senhor é uma espécie de casa para nós. Ali é a nossa casa. E a gente precisa estar discernindo isso. Essa semana eu postei uma partezinha de uma mensagem do pastor André Fernandes. E nessa mensagem ele está pregando em Miami, na Lagoinha de Miami. E ele diz assim, mais ou menos assim, não sei de cor, mas mais ou menos ele diz que se você está num lugar que você não aceita o lugar, que você não concorda com o que é dito lá, que você, em outras palavras, não respeita a unção que está sobre o pastor daquele lugar, a liderança daquele lugar, você está no lugar errado. E é tão sério essa palavra, eu fiquei ouvindo aquilo, eu coloquei aquilo na rede social, porque nós precisamos aprender em Deus a amar e frutificar. Amados, se o Senhor não trabalhar em nós, o Espírito Santo falava isso comigo, quando eu trabalhava essa mensagem, quando eu pedia ao Senhor que liberasse sobre mim, ele dizia, você não apacenta sozinha, é o meu corpo em ação. E ele falava comigo, como eu vou mandar mais pessoas se o corpo não estiver pronto para receber? Porque não vai ter o que dar. Qualquer pessoa, amados, que entrar aqui precisa receber de mim e de você. Não só de mim. E não é só um abraço. Muitas das vezes é uma palavra. É você receber de Deus, chegar para aquela pessoa e liberar com autoridade sobre a vida dela. Isso não é coisa só do pastor. Isso é uma unção de Deus que precisa estar sobre a sua vida. Não só sobre a minha vida também. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste, porque na verdade o reino de Deus, quando o Senhor olha para Jesus, olha para nós, ele vê apenas um corpo.
Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, irmãos, ligados, nós estamos nos edificando mutuamente. A unção que tem sobre a diaconisa Celina não é a mesma que está sobre a minha vida. Quando eu estou com ela, eu recebo dela e ela recebe da unção que flui da minha vida para a vida dela. Assim é a vida da Elia, assim é a vida de todos vocês. E nós precisamos nos lembrar disso, porque a multiforme sabedoria de Deus é revelada onde, irmãos? É no corpo, é na igreja. Porque nós somos diferentes e o Senhor libera sobre nós de forma diferente. Esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, para preservar a unidade precisa de posicionamento. Não precisa só de buscar a Deus, isso é fundamental. Sem isso não existe nem igreja. Mas nós precisamos também querer isso. Eu preciso querer estar aqui com os irmãos. Não adianta apenas eu ter a minha obediência, o eis-me aqui, se aqui for o último lugar que eu quero estar. Deus não vai liberar através de mim. Porque eu preciso estar aqui não só por obediência, mas eu preciso estar aqui porque eu creio que Deus tem algo neste lugar com as nossas vidas. Aleluia. As nossas atitudes, amados, podem afetar a união da igreja. O que você tem feito para preservar o vínculo da paz? Efésios 4:4 diz: há somente um corpo e um espírito. Nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo propósito. Quando nós estamos aqui, cada um está pensando em alguma coisa no sentido de necessidade, mas quando nós nos reunimos, quando nós paramos para adorar a Deus, nós fluímos. E na verdade eu digo que nós precisamos aprender a voar mais alto como águia no mesmo propósito. O ministério Edificando Lugares Assolados é do Senhor Jesus. Ele é o dono dessa casa. Mateus 18, esse texto também me saltou os olhos e eu quero terminar essa palavra exatamente com esse texto. Mateus 18, 19 e 20. É provável que mais à frente a gente converse sobre esse texto inteiro, sobre o contexto. Ele diz assim: em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, o contexto desse texto não é a ideia, como erroneamente até a gente muitas vezes faz, a gente repete: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está. Eu não tenho nenhuma dúvida que quando estiver eu sozinha, o Senhor está, porque eu sou templo. Eu sou templo. Então, o contexto desse texto é justamente a discórdia entre irmãos. Se os irmãos lerem em casa, os irmãos vão conferir na palavra. Havia uma discórdia entre irmãos. E ali diz que se não concordarem, teria que o Senhor não iria ligar, né? Iria ser desligado. Mas quando ele promove a harmonia, quando esse texto fala da concordância, aí sim é liberado o peso daquela discordância. O final desse texto, ele mostra que Deus deseja que as coisas do reino sejam resolvidas em concordância. E o que é concordância, senão um posicionamento de quê? De me unir, de ser um com o outro e concordar. Se eu entendo que eu estou dentro da palavra, você está dentro da palavra, não há o que discordar. Nós precisamos entender que concordância é um princípio do reino. Que nosso posicionamento seja para trabalhar o quê?
Cura e Libertação, que é muito esse lugar do ministério, Ministério de Cura e Libertação, União, enfim, levarmos adiante aquele propósito para o qual Deus nos chamou. Agora, qualquer pessoa que entre nesse templo, é um templo diferente, mas é um templo. Qualquer pessoa que entrar aqui, o que você, igreja, tem a oferecer? O que você foi chamado por Deus para fazer? Porque é isso que você vai oferecer à pessoa que chegar aqui. E Deus tem inquietado o ministério há muito tempo já com isso. Para que nós oremos e consigamos o quê? Discernir o meu lugar no corpo. Discernir qual é o meu papel no corpo. É muito interessante a gente lembrar que não existe, por exemplo, na Bíblia, ministério de limpar a igreja. Isso é um serviço. Os ministérios estão aqui, nós já lemos. Os ministérios têm a ver com o apostolado, com o pastoreio, com o mestre, com o evangelismo, enfim, com as estruturas espirituais. O que você tem para oferecer a quem chegar neste lugar? Porque às vezes a gente só cumprimenta e esquece que você é membro do corpo, e como membro do corpo de Cristo, você tem algo a oferecer. E se você ainda não discerniu isso em Cristo, precisa o Espírito Santo começar a trabalhar isso na sua vida. Queira isso em nome de Jesus. Põe-se de pé, nós vamos orar. Você que precisa se posicionar com respeito ao corpo de Cristo, talvez você esteja perdido no corpo de Cristo. Talvez você esteja aqui, até seja membro aqui como eu, mas ainda não tem ideia do seu lugar no corpo. Não tem ideia do seu papel. Você que quer ser usado por Deus, usada por Deus, e precisa de um renovo. Porque, amados, as estruturas de liderança também nos machucam. As estruturas de liderança também nos ferem. Somos humanos, nem sempre pensamos da mesma forma, mas hoje ainda estamos no Yom Kippur. Queremos trazer essa realidade do Yom Kippur, do dia do perdão. E eu e você precisamos colocar agora nossa vida diante de Deus. E aquilo que você precisa zerar no corpo de Cristo. Zere agora, em nome de Jesus. Faça a sua oração silenciosa. Fale, Senhor, isso aqui que ficou ruim para mim, eu não quero mais. Eu quero jogar isso no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, eu quero sim, Senhor, que essa ferida agora vire apenas uma cicatriz. Para que eu aprenda com ela. A cicatriz é para eu olhar, mas não dói, não doer de novo. Apenas aprender para evitar repetir a mesma coisa. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós amamos a Tua presença neste lugar. Amamos a Tua palavra. Senhor, trabalha em nós a ideia de corpo de Cristo. Revela, Senhor, essa realidade. A minha mente, a minha alma. Que a minha alma se dobre à Tua palavra, Senhor. E que haja, ó Deus amado, um divisor de águas. Tua palavra tem sido dita neste lugar, exposta neste lugar. E ela é viva e eficaz. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a realidade desta palavra comece em mim a se cumprir neste lugar. Queremos, ó Deus amado, ser edificados no corpo de Cristo uns aos outros. Ajuda-nos a entender, aqueles que ainda não discerniram, Pai, o lugar do corpo. Qual é o seu papel, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. E que, ó Deus amado, o Teu Espírito comece essa semana a trabalhar isso em nós, a liberar isso através de nós, para a vida das pessoas que nos cercam, seja no nosso trabalho, Senhor, seja quando estivermos reunidos aqui, ó Pai, enquanto corpo de Cristo, seja no caminho, ó Pai amado, com as pessoas que vamos nos encontrando, que nós possamos, ó Deus, aprender contigo. Às vezes estamos tão longe disso, eu faço pensando por mim, mas eu quero, Senhor,
aprender com o teu Espírito, Senhor, a andar no passo do céu, a andar no passo que o Senhor deseja que nós andemos, em nome de Jesus. Senhor, colocamos essa semana na tua presença, hoje domingo, primícia, Senhor, dessa semana. Nós santificamos esse dia, declarando a Deus santificada a nossa semana, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, Criador, poderoso, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Excelente semana, cheia das revelações do Senhor, em nome de Jesus. Amém.